RFI Convida. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber o pintor sumatogrossense Jonir Figueiredo. Jonir tem uma longa carreira em que ele explora os temas do seu Pantanal natal. Muito obrigada por vir aos estúdios da RFI, Jonir. Muito agradecido também e uma felicidade de estar aqui na França e saber que tem essa rádio que trabalha com a notícia do Brasil para o mundo. E você está aqui hoje porque você veio fazer uma exposição em Paris, trazer um pouco do seu Pantanal para os franceses. Me conta um pouco quais são as peças que você vai apresentar. Vai ter umas pinturas, umas pinturas de os mapas do paraíso, Pantanal Brasil, outra pinturas que é focado em cima da arqueologia pantaneira, e vai ter algumas gravuras de temáticas da minha variante de temas, e o meu último trabalho que eu produzi ano passado, que é Pássaros, SOS Pássaros para o Pantanal, que são gravuras. Os desenhos não pude, que eram grandes e não tive como trazê-los. E essa última coleção você fez ela após as queimadas de 2020. Queria que você contasse um pouco sobre o processo, como surgiu a ideia, e elas são feitas de carvão do próprio Pantanal, é isso? Os protótipos de 10 trabalhos, quando eu fui de Campo Grande para Corumbá, a queimada fica, porque a estrada Corumbá é aterro sobre o Pantanal. Então a queimada está do lado ali do asfalto. Então paramos o carro, eu peguei uns galhos queimados, né? Mas como não é um carvão industrial, ele esfarinha muito e suja muito. Mas veio a ideia de fazer meus primeiros desenhos com esse carvão. Mas, como sou um profissional, não daria para produzir. Aí eu fui numa loja especializada para pintores e arquitetos, e uma caneta indiana foi a que eu me adaptei bem e produzi 100 pássaros, sendo 40 gravuras e 30 desenhos. E eu trouxe só as gravuras porque os desenhos eram grandes, não cabia na mala, eu não queria trazer mais volumes, né? Então ficaram os pássaros. E esse trabalho, ele é preto sobre branco, né? Preto com branco, porque o branco é a soma de todas as cores, e o preto é o negror da queimada, que foi uma queimada proposital, assim, porque muitas pessoas lá que estão apossando, comprando terras, eles estão desmatando para plantar soja, grama para criação de gado, né? E isso está trazendo um prejuízo muito grande ao Pantanal, esquentando, secando os nascentes e por aí vai. E por que os pássaros? Porque o pássaro é a liberdade, é o símbolo para mim de liberdade. Todos nós gostaríamos de ser um pássaro, de voar, pousar onde quiséssemos, né? E é um símbolo sagrado, é um símbolo muito antigo. Na bandeira do México tem a águia, o Espírito Santo é simbolizado numa pomba branca. Enfim, o pássaro, e desde o Egito também, Horus. Então o pássaro é um símbolo muito, muito significativo na história, no contexto da nossa história da humanidade. Você está completando também 50 anos de carreira, e ao longo desses 50 anos você tem várias outras obras com temática pantaneira e com esse viés de falar, de denunciar um pouco o que acontece por lá. Você comentou um pouco sobre os mapas do paraíso. Queria que você dissesse como que ele surgiu e por que é um paraíso com um Z. O paraíso com Z, porque é a minha denúncia sutil da depredação do Pantanal, que já vem há muito tempo. E o mapa é porque meu pai, que era da Marinha, aprendeu com meu avô, que era navegador português, a fazer cartas hidrográficas dos rios do Pantanal. E a minha maior herança foi esses 2 álbuns de desenho que eu herdei, guardei, e que me inspirou. E na minha época de infância eu ia para a fazenda dos meus avós de lancha pelos rios e voltava de aviãozinho
pequeno, ou ia de avião e voltava de... Então, quando o avião ia baixando, eu via os pássaros passando e tal. É um trabalho muito lúdico, é uma temática naif, ingênua, eu me reporto à minha infância, sabe? É o meu trabalho mais significativo, muito colorido. Eu coloco em terra 4 espécies em extinção: tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o veado campeiro e a anta, que são todas as espécies 4 que correm riscos de extinção. E, Johnir, você trabalhando sobre o meio ambiente, para você, qual que é o papel da arte nesse momento de emergência climática em que vivemos? Em toda a história da nossa humanidade, a arte teve um papel fundamental de registrar o momento, né? Que hoje nós temos drone, temos a internet, a tecnologia online, né? E na época era fazer o retrato, né? Desde a coroação do rei até o enforcamento de Tiradentes, que nós temos lembrança. Então eu vejo a minha arte, com toda a tecnologia, a arte ainda é uma coisa muito viva, muito presente e tocante. No caso, o meu trabalho, eu tenho uma fase que eu trouxe, alguns trabalhos rupestres, onde eu, em homenagem ao nosso grande poeta Manuel de Barros, que gostava, ele cantou o Pantanal, ele escrevia só falando, eu não punha gente, era só da minhoca, a lesma, os pássaros. E aí eu pesquisei os sítios arqueológicos onde tem as pinturas, onde tem os bichos do Pantanal. E nesses seus 70 anos, o que você quer trazer nessa sua passagem por Paris como mensagem vinda do Pantanal para os franceses? Eu estou muito feliz porque coroa assim nos meus 70 anos, não sei quantos anos de vida ainda vou ter, embora a previsão que eu vou ficar bem velhinho, né? Então eu já expus em 5 cidades da Rússia, por 2 vezes o meu trabalho já foi para a Rússia. Depois eu expus na Alemanha, Berlim, ganhei uma bolsa residência, fiquei 3 meses morando entre Munique e Berlim, andei toda a Alemanha. Depois a Milão, na feira de Festival de Arte Designer. Depois expus por 28 dias dentro da ONU, em Nova York. E são capitais do mundo. E chegar à capital da arte, Paris, para mim é uma coroação nesses 50 anos de carreira. E essa trajetória está sendo contada no livro que acabou de sair da área de Andrade Martins, né? Johnir, uma trajetória de vida construída com arte. É verdade. Esse livro é um presente, né? Porque é um projeto que foi... graças ao projeto FIC, Fundo de Investimento de Cultura, e uma outra amiga, quem fez o projeto, convidou a Ara para... Eu passei caixas e vídeos, um monte, tudo que eu tinha da mídia, para ela copilar e transformar isso no livro, e saiu esse livro ricamente ilustrado, eu tenho mais de 18 fases, e sempre minha iconografia é calcada em cima do Pantanal, que é uma região muito rica de símbolos e signos. Muito obrigada, Johnir. O trabalho do Johnir Figueiredo vai ficar em exposição aqui em Paris até o final de maio, em diferentes vernissagens. Obrigada por ter falado com a RFI, Johnir. Eu fico agradecido e parabenizo esse belo trabalho de comunicação e que abrange um vasto território do nosso planeta Terra.